O Sport deve definir o futuro do técnico Pepa nesta segunda-feira. Eu vou te contar tudo, vou te passar aqui essa informação e a gente vai comentar sobre o que pode acontecer nesta segunda-feira, onde vai ser tomada essa decisão por parte da diretoria do Sport. Pode ser tomada essa decisão por parte da diretoria do Sport. Bora falar sobre isso, mas antes, você que está chegando aqui no canal do Luna, eu sou o Vinícius Medeiros e desde já peço que você possa estar se inscrevendo aqui no canal do Luna, possa estar fornecendo o seu like, porque assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo no futebol do Leão, no futebol nordestino, e desde já, sua inscrição é muito importante, seu like é muito importante aqui nesse vídeo para ajudar esse conteúdo a ser compartilhado para outros rubro-negros. Então, bora falar sobre o técnico Pepa, bora falar sobre essa informação, porque o Sport perdeu, né, para o Corinthians, a gente já sabe disso, a gente falou disso aqui no canal, e aí foi um jogo onde o Sport começou a jogar bola ali na segunda metade do primeiro tempo. Então, assim, quando deu 30 minutos de jogo, o Sport começou a pressionar mais o Corinthians, começou a entrar no jogo do Corinthians, mas se não fosse isso, o Sport seria amassado na partida como foi ali nos 30 primeiros minutos. E no segundo tempo, a individualidade do Memphis Depay acabou custando a derrota do Sport, né? Fica a sensação de que o time do Sport, se fosse um pouco mais organizado, poderia ao menos ter saído com um empate lá, poderia ter vencido a equipe do Bragantino dentro de casa, que era um jogo importantíssimo, era um jogo, como a gente falou até aqui no canal, era um jogo que o Sport precisava ganhar esse jogo dentro de casa, porque, querendo ou não, era um adversário um pouco mais fraco. A gente viu que o Bragantino era um adversário que dava para o Sport ter vencido facilmente. Mas bora colocar essa notícia aí na tela agora sobre o técnico Pepa, tá aparecendo agora aí, futuro do Pepa no comando do Sport pode ser decidido nesta segunda-feira. Essa informação do Jornal do Comércio, do blog do torcedor, Vitor Peixoto, publicou aqui. Campeão pernambucano, treinador português ainda não conquistou vitórias na Série A do Campeonato Brasileiro e sofre grande pressão no cargo. Bora ver essa notícia aqui. Pepa vive seu maior momento de instabilidade no cargo de treinador do Sport, após a derrota para o Corinthians pela quinta rodada do Brasileiro 2025. Segundo a apuração do repórter Vitor Peixoto, do blog do torcedor, deixando aqui os créditos para ele, a pressão é grande sobre o treinador português, mas qualquer decisão só será oficialmente tomada após o retorno no Recife, que aconteceu neste domingo, quando ele coloca aqui, uma vez que o clube que a decisão em questão demanda calma. Então ele fala aqui, ó, a demissão de Pepa já teria sido pauta nos bastidores após a derrota do Bragantino, mas teria sido bancada pelo presidente Yuri Romão, tendo pesado a favor do treinador os erros de arbitragem nas 3 primeiras rodadas. Em entrevista aos repórteres Daniel Leal e Camila Souza do GE, o vice-presidente Guilherme Falcão reforçou o respaldo ao torcedor. Além disso, a situação é vista com cautela, pois uma demissão de Pepa representaria um alto gasto para o clube em questão de funções contratuais. E aí a gente não sabe ainda qual é esse valor exatamente. Se com Pepa ou sem Pepa, o Sport voltará a campo daqui a uma semana. Bora lá falar sobre isso. Primeira coisa. O presidente do Sport, Yuri Romão, já aconteceu isso, inclusive com o Ederson Moreira, eu acho que esse erro não pode acontecer. Esse erro é uma situação que prejudica o esporte como um todo, porque o Ederson Moreira foi dessa mesma forma, o Ederson Moreira precisou vir a público para dizer que o trabalho não estava mais funcionando, o Dalpozo foi da mesma forma, e sábado, na Ilha do Retiro, muito provavelmente se levar o Pepa para lá, é colocar o Pepa na cova dos leões, porque a torcida já perdeu a paciência, a torcida não quer saber mais de jogar bem, não conquistar resultado, de não jogar bem, não conquistar o resultado. Então eu acho que vai ser muito importante o técnico Pepa também ter isso em mente, que vai ser uma pressão absurda na Ilha do Retiro e o jogo pode ir contra o próprio esporte. Não falo isso nem em questão pelo elenco do clube, falo isso em questão do trabalho do treinador e, consequentemente, da diretoria. E aí tem essa informação de que o alto custo de salário do Pepa, alto custo de questão contratual, provavelmente multa contratual, seria um dos empecilhos para o esporte tomar essa decisão. E aí é o que eu pergunto, né? O que é que vale mais? Uma permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, que já está prejudicada, ou uma demissão agora do Pepa e o Sport conseguir gastar agora e conseguir ter um campeonato mais efetivo, um campeonato melhorar na Série A do Campeonato Brasileiro? Porque todo mundo vê que o trabalho do Pepa não dá mais certo, né? Ele está longe de ser o único culpado, mas ao mesmo tempo o Sport precisa ter um fato novo, precisa ter uma mudança de comandante, pelo menos ao meu ver, porque não vem contribuindo, o Sport não vem evoluindo, o Sport, muito pelo contrário. O que ele fez nos primeiros jogos ali, que poderia evoluir, se tornar um time competitivo, um time que parte para cima, um time que faz gols, não vem acontecendo, muito pelo contrário.
vem se tornando uma equipe que não consegue render o que se espera. E aí, né, eu acho que é melhor demitir agora, é melhor ter um gasto maior agora do que ficar levando, né? Levando. E o Sport tem um jogo importantíssimo contra o Fortaleza, que não vive uma boa fase. O Sport joga na Ilha do Retiro contra o Fortaleza. E é um jogo que poderia ser facilmente uma virada de chave para o Sport, até pela sequência de jogos que o Sport tem com adversários que dá para o Sport vencer, se tiver o mínimo de organização. Então, né, como a própria matéria aí fala do Vitor Peixoto, depois que depois que o Sport perdeu para a equipe do Bragantino, já teve esse debate, porém o presidente do Sport, Yuri Romão, manteve o técnico Pepa no cargo. Mas aí fica a gente aguardando o que vai acontecer nessa segunda-feira. Lembrando que o Sport sempre faz algumas reuniões, tá? O Sport sempre faz algumas reuniões a cada partida para avaliar, né? Aquelas reuniões de rotina. E nessa reunião, né, que pode acontecer hoje, segundo aí a matéria do Jornal do Comércio, pode vir a informação sobre a demissão do técnico Pepa, do comando técnico do Sport. A gente vai seguir acompanhando. Se sair qualquer notícia em torno disso, né, se o Pepa for demitido, sair notícia de novo treinador, a gente vai trazer aqui no canal do Luna. Então, por isso a importância de você estar inscrito no canal, você ativar o sininho das notificações, que a gente traz rapidinho aqui para vocês. Minha opinião sobre isso, minha opinião sobre o técnico Pepa, acho que deveria sair, né? Como eu disse, está longe de ser o único culpado. Acho que o Pepa chegou ali na Série B do Campeonato Brasileiro, conseguiu apagar o incêndio e tirar o Sport de uma posição que ninguém esperava ali, que o Sport fosse se recuperar da maneira que se recuperou com o técnico Pepa. Porém, nesse momento, ele não vem conseguindo encaixar o time. Né? E assim, a gente não sabe se tem acontecendo alguma coisa em relação ao elenco com o técnico Pepa, porque eu acho que aquela entrevista do Duqueiroz depois do jogo contra o Corinthians, né, dizendo que deixa a diretoria, mas enquanto o Pepa estiver aqui, a gente tá do lado dele, né, eu acho que se o elenco tivesse totalmente fechado, e aqui já é uma opinião minha, tá? Não é informação. Se o elenco tivesse completamente fechado com o técnico Pepa, o Duqueiroz chegaria. Não, a gente confia nele, a gente tá fechado com ele 100%, mas não, ele diz ali, ó, fica a cargo da diretoria, então assim, a gente não sabe o que acontece nos bastidores da equipe, a gente não sabe o que acontece nos bastidores do Sport, mas essa é a situação. O Sport pode demitir o técnico Pepa nessa segunda-feira, a gente vai acompanhar esses detalhes. Não duvido e não me surpreenderia, tá? O Sport deixar o técnico Pepa até o jogo contra o Fortaleza, tá? O jogo contra o Fortaleza, o Sport manter, segurar o técnico Pepa, esperar baixar aí eu acho que não vai baixar, né, a poeira, mas esperar diminuir um pouco dessa pressão que tá no jogo contra o Corinthians, para manter o técnico Pepe e aí ver no jogo contra o Fortaleza. E aí o jogo do Fortaleza provavelmente seria um ultimato, visto que é um jogo que o Sport teria tudo para vencer se tivesse minimamente organizado. Mas eu quero saber, o torcedor do Sport, coloca aí nos comentários o que você acha sobre essa possível demissão do técnico Pepe, que ainda não saiu, não tem nada oficial, mas pode acontecer vindo de uma reunião da diretoria nessa segunda-feira, segundo o Jornal do Comércio. Coloca aí nos comentários e até a próxima. Tamo junto.